A educação fiscal busca melhorar a transparência da relação entre o Estado e o cidadão, principalmente no campo financeiro. Nesse sentido, o Centro de Ciências de Administração e Socioeconômicas da UDESC promoveu em setembro a Semana de Educação Fiscal. Esse é o assunto do Conexão Pública de hoje e os nossos convidados são o professor do curso de Administração Empresarial da ESAG, Francisco Rezende Baima, e a aluna do curso de Administração Pública, Josiane Lúcia de Pinho. Sejam bem-vindos ao nosso programa e muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Obrigado. Obrigada. Professor Baima, conta pra gente então como é que foi a programação dessa Semana de Educação Fiscal promovida pela ESAG. Certo. Nós tivemos várias palestras e oficinas, tivemos uma palestra sobre a sociedade, o Estado, o controle do gasto público, tivemos uma oficina sobre educação financeira para terceirizados da UDESC, tivemos oficina sobre empreendedorismo mirim e inovação, e tudo isso faz parte dos projetos de extensão da ESAG, Habilis e ESAG Kids, e teve apoio de várias instituições, entre elas a FECAM, a Prefeitura de Biguaçu e a Secretaria da Fazenda do Estado. Quer dizer, além da educação fiscal, outros temas também que dizem parte também com a educação fiscal, como empreendedorismo, educação financeira, também foram tratadas nessa semana? Exatamente, para que as pessoas consigam se programar para o futuro em termos de finanças pessoais e as crianças aprendam desde cedo princípios de cidadania. Uhum. Vocês então fizeram inclusive uma oficina com crianças. Essas crianças são de escolas públicas e privadas aqui da região de Florianópolis? Exatamente, várias escolas públicas e privadas, e essas oficinas deverão continuar durante o mês de outubro, e as crianças aprendem a criar algum modelo de negócio, saber como agir em termos de planejamento de negócios e cumprindo também suas obrigações fiscais. Qual a importância da educação fiscal começar já na infância, professor? É para que as crianças tenham incutidas em si já esses princípios de cidadania, no sentido de cumprir suas obrigações, pagar seus impostos, saber cobrar no futuro do Estado, né, os serviços que o Estado tem que oferecer, e com isso a criança tem uma cidadania mais projetada para o futuro. Professor Baima, inclusive, ministrou uma palestra, como o senhor mesmo falou, né, para terceirizados da UDESC sobre a educação fiscal e também sobre as finanças pessoais. Como é que foi essa palestra, professor? Certo. Eram pessoas que trabalham em setores de limpeza e segurança da UDESC, né, e que, em função de alguns problemas financeiros, precisam de orientação para saber lidar com suas finanças, né? Problemas de endividamento, de consumo e utilização de cartão de crédito, que são alguns temas que ajudam a pessoa a se programar para o futuro e ter uma tranquilidade financeira. Além do público universitário e dessas crianças de escolas públicas e privadas, vocês receberam a visita durante a Semana de Educação Fiscal de outros públicos também aqui da região? Sim, principalmente pessoas da região, lá do entorno, lá do Itacurubi, né, que tiveram conhecimento, mas era aberto a toda a população e foi bastante divulgado, e o nosso auditório ficou com bastante participação das pessoas. Qual foi o resultado que vocês puderam perceber durante a Semana de Educação Fiscal? Essa foi a primeira, inclusive, né? Foi a primeira. A gente percebeu, pelo alto nível de participação das pessoas, que isso nos deu um incentivo muito grande para continuar com essa semana nos próximos anos, e é um projeto que eu acho que veio para ficar dentro da ESAG. É um assunto aí que não é muito tratado na nossa sociedade, né? E essa semana vem justamente nesse sentido de promover o debate sobre educação fiscal. Exatamente, porque as pessoas têm que ter consciência dos seus deveres como cidadãos e saber também cobrar do Estado a prestação de serviço, né? Então o objetivo é esse, é fazer com que a sociedade se enriqueça com esses projetos que a gente tem. Josi, um outro projeto também que vem ao encontro da educação fiscal é o projeto Cidade Constitucional, que a UDESC, a ESAG UDESC, participou também em setembro. Conta pra gente um pouco mais desse projeto, como é que ele surgiu e como é que veio esse convite então para a UDESC participar.
A cidade constitucional é uma metodologia que vem inovar, tanto em ensino quanto em pesquisa e extensão também. É uma iniciativa do professor Marcelo Nerlin, da USP, de São Paulo. E essa iniciativa, ela partiu de uma parceria com o Habilis, que é um grupo de extensão da UDESC, e pela pessoa da professora Ivonete Ramos. E esse projeto ele vem inovar na estrutura de ensinagem dos alunos e até mais para além. Ele atua no método de aprendizagem dos alunos no sentido de uma quebra de paradigmas, onde a gente sai daquele modelo do ensino fundamental, ensino médio, para um modelo onde o aluno ele é inserido dentro da prática. E aí entra em contato com entidades dos 3 poderes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, e entra em diálogo com esses poderes. E o projeto ele é estruturado em torno da educação fiscal, e esse ano ele teve 3 eixos, que foi a questão da educação fiscal, preparar o cidadão para que ele possa promover mudanças e também reduzir as desigualdades e propor o entendimento da importância do tributo, o tributo com enquanto a sua função econômica e sua função social. E também um outro eixo é preparar para a cidadania, pátria educadora. Então, essa pátria educadora no sentido de capacitar o cidadão para que ele tenha um entendimento e possa fazer uma leitura do que está exposto na sua realidade, né? Não é apenas o Estado dispor de instrumentos, como os sites de transparência que tem, se ele não capacita o cidadão para que o cidadão entenda o que está sendo colocado ali. Então essa é a questão da pátria educadora. Em toda a República, todo o Estado é uma pátria educadora, para o bem ou para o mal. E aí o terceiro eixo é o eixo da sustentabilidade, de trabalhar a questão do ser em detrimento do ter e a questão de uma visão do consumo sustentável, né? E aí, com esses 3 eixos, construir a cidadania e aí trabalhar a união entre o Estado e a sociedade. Os alunos eles são convidados a irem a Brasília, visitar a sede dos poderes, né? Conversar com os agentes políticos, com os servidores públicos, trocar experiências. Como é que funciona essa questão prática do projeto? Sim, o projeto ele iniciou em 2007 e todo ano a USP convida outra universidade para participar do projeto. Esse ano foi a UFSC, a Universidade Rural do Rio de Janeiro, Federal, e também teve a participação da Universidade de Brasília, a UNB. E então a universidade aqui, a UDESC, ela foi deslocada, teve esse deslocamento e os alunos vivenciaram Brasília, né, na prática e visitaram os poderes e ficaram alojados na ESAF, na Escola Fazendária, durante uma semana, onde tiveram a oportunidade de terem contato bem denso com os agentes políticos, públicos, também com relação federais e a administração pública mesmo, quanto à Receita Federal, o Banco Central, entre outros. Então, dá uma ruptura mesmo na visão do aluno, né, enquanto ele está ali numa sala de aula só vendo a teoria, enquanto ele está vivendo lá na prática e dialogando os assuntos e onde está o centro de decisão, né, da nação. Eles entram em contato com a prática, vivenciam então o ambiente desses poderes, desses órgãos públicos, para conhecer melhor o dia a dia, a estrutura do poder no Brasil, né? Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim do primeiro bloco, vou pedir um pequeno intervalo, a gente volta em seguida então a falar sobre esses 2 projetos. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta com o Conexão Pública, hoje falando sobre a Semana de Educação Fiscal da UDESC e também sobre o projeto Cidade Constitucional. Nossos convidados são o professor da ESAG UDESC, Francisco de Rezende Baima, e a aluna do curso de Administração Pública, Josiane Lúcia de Pinho. Josiane, sobre esse projeto Cidade Constitucional que você falou no primeiro bloco, né? Os alunos da ESAG UDESC foram a Brasília
visitaram a sede dos órgãos públicos e instituições públicas e também conversaram com alguns agentes políticos. Quais senadores, deputados, ministros receberam os alunos e quais foram os principais temas abordados nessa visita? Os alunos estiveram no Ministério do Trabalho e Emprego, onde na oportunidade foi dialogado com o ministro Manuel Dias, e foi debatido, dialogado sobre a questão do emprego para os jovens, trabalho e emprego para os jovens e também políticas para os excluídos, para trabalhar em cima dessas questões. E um outro diálogo foi com o senador Capiberibe, onde ele discutiu bastante sobre gastos públicos e também a questão da Lei de Transparência, a Lei 131 de 2009, e dialogou sobre a diferença entre a Lei da Transparência e a Lei 12.527 de 2011, e a Lei da Transparência é de autoria do senador Capiberibe, inclusive. E uma outra visita que teve destaque foi no Palácio da Justiça, com o Beto Vasconcelos, onde a gente teve a oportunidade de discutir sobre a questão do enfrentamento à corrupção, que são temas bem candentes hoje no Brasil, e uma outra questão foi a questão da imigração. Com relação ao enfrentamento da corrupção, teve destaque que a população ela tem se manifestado muito contra a corrupção, né? E aí o Estado ele tem respondido com criação de instrumentos, como a própria Lei da Transparência e a Lei de Acesso à Informação, e nisso ele dá subsídios para que a sociedade, o cidadão, ele atue mais no Estado, e isso fomenta o controle social, né? O controle que o cidadão tem sobre as ações que acontecem na esfera pública. E como é que essa experiência do projeto Cidade Constitucional, ela contribui na formação acadêmica dos alunos que participaram? Ele atua de maneira bastante importante, porque ele vem fortalecer o desenvolvimento de um posicionamento crítico do aluno. E também a questão de o aluno entender como funciona toda a importância da educação fiscal e como que ele pode atuar isso no seu local, né? No município, por exemplo, porque é aí onde acontece realmente essa questão, né? As pessoas não estão no Estado e nem estão na União, as pessoas estão no município. Então, o aluno ter o posicionamento crítico, esse entendimento e poder disseminar isso e atuar tanto no meio acadêmico quanto no meio onde as pessoas já estão atuando, né? Os alunos de administração pública, onde a maioria já está atuando em estágios ou em trabalhos na administração pública mesmo. Com certeza, né, professora? Essa experiência ajuda a formar profissionais mais bem preparados, não só com a teoria, mas também vivenciando um pouco da prática. Exatamente. E aí eles podem verificar o que deve ser feito em termos de finanças públicas, por exemplo, para que a sociedade e o Estado preste melhores serviços à população, né? Tenha uma situação de mais conforto financeiro, e nesse ponto eu destaco o problema da sonegação, porque fala-se muito na corrupção, que é um problema grave e ético do país, mas a sonegação tem um impacto muito grande, porque de acordo com o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, estima-se que no ano de 2015 nós teremos 500 bilhões de reais de sonegação. Isso corresponde a mais ou menos 10% do PIB. São valores muito altos. Muito altos. Nós temos uma carga tributária de 35% do PIB, do Produto Interno Bruto, e essa carga tributária poderia ser reduzida, ou então, de outra forma, o Estado poderia prestar melhores serviços se não houvesse um nível tão alto de sonegação. E é dever do cidadão combater a sonegação, por exemplo, não comprando produtos pirata, não aceitando ligações clandestinas de TV a cabo, por exemplo, exigindo nota fiscal, e porque o impacto é muito grande, muito maior do que a corrupção, conforme a Josi pode nos informar a respeito da corrupção, os dados. Assim, com relação à corrupção, no ranking internacional, o Brasil ele está na 79ª posição, e isso em valores são 80 bilhões de reais, e a gente vê que isso não é apenas desvio, né? Então aí a gente tem o mau uso do recurso público, o mau uso da máquina pública, má gestão. Então 60% é desperdício pela má gestão e 40% é o desvio. Então são 80 bilhões de corrupção. E aí a gente,
não se tem muita diferença entre a questão do que é corrupção e a sonegação, porque a corrupção ela é um uso indevido desse recurso e a sonegação é a não entrada desse recurso. Então tem bastante similaridade. E no ranking da sonegação, nós somos o segundo país no ranking internacional, então no ranking mundial. E isso em valores são 500 bilhões, como o professor colocou. Até nós podemos acompanhar isso pelo sonegômetro, e hoje eu dei uma olhada no sonegômetro, está em 398 bilhões. Estamos em outubro, estamos em 398 bilhões de sonegação de impostos. Então, entra aí a importância do cidadão compreender qual a finalidade do tributo, né? Entender que o tributo ele começa na arrecadação e vai até a efetiva, a correta aplicação desse recurso e a importância de arrecadar esse recurso. E aí entra a educação fiscal, né, como uma ferramenta para combater tanto a corrupção quanto a sonegação. Exatamente. E para fortalecer a coesão social, que é um outro dado interessante, uma pesquisa recente na Alemanha, com relação à coesão social dos países. E nesse levantamento foram investigados 34 países e o Brasil, infelizmente, ele estava fora desses 34 países. E com relação à coesão social, é levado em conta o senso de justiça das pessoas, de confiança das pessoas, o quanto que as pessoas são tolerantes à diversidade. Isso tudo contribui ou fragiliza a coesão social. E a gente percebe também eles levantam também a questão de a confiança no indivíduo e nas instituições. E aí um trabalho que foi desenvolvido na UDESC, na ESAG, pela professora Carolina Dion, que até resultou num livro, Investimento Social Privado, ele vem mostrar bastante na prática essa questão da falta de confiança, quando no levantamento as pessoas mostram que elas têm confiança em entregar um recurso ou ajudar financeiramente alguém que elas estão vendo que precisa, alguém pessoalmente, mais numa questão de solidariedade àquela pessoa, do que entregar um recurso ou contribuir para alguma ONG ou alguma organização. E elas declaram que não confiam nas organizações, né? Então elas não fazem a doação porque não confiam nas ONGs e nas instituições que estão colocando em prática as políticas públicas. Então elas vão lá e por uma solidariedade elas doam dinheiro direto para alguém que elas estão vendo na prática e não para quem está atuando numa política pública para resolver aquele problema. Exatamente. Professor Baina, essa questão toda dessa crise fiscal que o governo vem enfrentando, né, como é que isso atinge o cidadão comum? Atinge de duas formas. Basicamente, essa crise vai gerar aumento de impostos e isso aí vai ter um efeito inflacionário. Ou seja, os preços vão subir e diminui o poder aquisitivo da população. De outra forma, o governo, reduzindo o gasto público, ele vai reduzir a quantidade e qualidade dos serviços públicos de educação, saúde, segurança pública e vai reduzir também os investimentos em infraestrutura, em rodovias, ferrovias, aeroportos e construção de hospitais. E como é que o cidadão ele pode se preparar para essas consequências, professor? Pois ele tem que se preparar de forma a gerenciar bem as suas finanças pessoais, né? Ele deve ter um controle rígido dos gastos diários. Por exemplo, deve ir ao supermercado levando uma lista de compras, não fugir dessa lista. Evitar usar o parcelamento do cartão de crédito, que hoje está em 15% ao mês, é uma taxa absurda, inviável. E, enfim, ter um controle rigoroso de tal forma também a não ter desperdício de água, energia elétrica e conseguir comprar apenas aquilo que realmente é necessário. Evitar de toda forma o consumismo. São cuidados básicos que fazem toda a diferença. Exatamente, né, e fugir das dívidas. Está certo, então. Infelizmente o tempo do programa chegou ao fim. Agradeço novamente a participação de vocês aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Na semana que vem nós voltamos então com novos debates. Até lá!